bom com vocês? Meu nome é Alice David, eu sou brasileira, descendente de japoneses. Vivi muitos anos em São Paulo, na Grande São Paulo, e vivo aqui nos Estados Unidos faz 5 anos. Eu resolvi fazer mais vídeos em português porque eu tenho muitos amigos no Brasil e no Japão também, e muitos deles não entendem o inglês, então eles ficam olhando os meus vídeos, mas eu fico imaginando, deve ser terrível ver um vídeo que você não entende. Bom, eu vejo alguns vídeos também que eu não consigo entender nada do que as pessoas estão falando. Então, por isso eu resolvi fazer mais vídeos em português também. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como foi que eu aprendi o inglês. E uma forma simples e eficaz, se você está querendo aprender o inglês, como fazer para aprender o inglês e, na verdade, não para aprender o inglês, como aprender a falar o inglês. Porque aprender o inglês para muita gente... a gente aprende na escola a gramática do inglês, algumas palavras, e com acesso à internet hoje, onde a maioria é inglês, você tem o Google também, então fica muito fácil você conseguir incrementar vocabulário para o seu inglês. A parte difícil é você falar e entender o que a outra pessoa está falando, principalmente se a outra pessoa é uma pessoa nativa. Eu estava assistindo um vídeo de um japonês que ele é muito engraçado. Ele tem um canal no YouTube também. O canal dele se chama Nakata University. O nome dele é Nakata Atsuhiko. E ele é muito engraçado. Oh meu Deus, ele era comediante antes de começar esse negócio do YouTube dele. E ele fala exatamente como a gente se sente quando quer falar o inglês. Para os japoneses, porque para quem é brasileiro, falar inglês não é assim tão difícil quanto a pronúncia. Mas para um japonês, a pronúncia do inglês é muito difícil por causa da diferença entre o japonês, a pronúncia em japonês e a pronúncia em inglês. O jeito que se fala, o jeito como a gente usa a língua, a fonética e tudo mais, nos dois idiomas. É bem diferente e é muito difícil para o japonês ter uma pronúncia boa de inglês por causa do japonês. E para quem é brasileiro, a gente tem uma vantagem muito grande já no começo, com a pronúncia sendo mais fácil pra gente e a gente ter uma pronúncia melhor no inglês. E ele estava falando que a parte difícil é se você está falando com um nativo, uma pessoa que já fala o inglês, que é americano ou britânico ou australiano, alguém que já é de um país que fala nativamente o inglês, as pessoas falam Zum! E ele deu o exemplo de uma Fórmula F1. Você fala e o que foi que ele falou? Ou se não, você está falando devagar, eu quero café, por favor. E aí a outra pessoa será que ele me perguntou o tamanho do copo ou com leite ou sem leite? O que será que ele perguntou? Aí você vai falando ou você pergunta de novo. Pode repetir, por favor? E aí a pessoa de novo. E é exatamente isso que acontece se a gente não tem não põe na nossa cabeça que é importante não só escrever, porque quando a gente está aprendendo inglês no Brasil, a gente quer escrever, ler, escrever e ler. E quando a gente põe a conversação no canal, nesse intermeio, a conversação geralmente é com um outro brasileiro
ou brasileira, e o negócio vai meio devagar, então as duas pessoas falam devagar, então você consegue entender e se comunicar porque os dois estão falando devagar. Mas quando você vai para um outro país e as pessoas falam normalmente, você fica... que será que ele tá falando? Aí você... Eu me sinto muito mal se eu fico perguntando toda hora. Pode falar de novo, por favor? Então eu vou assumindo e eu vou preenchendo os brancos no meio do caminho. Deve ser isso. Aí eu vou respondendo e aí conforme a reação da pessoa, eu vou ajustando. Não, tava errado. Ok, então é isso aqui. Era isso que eu tava fazendo no começo. No meu caso, como foi que eu aprendi o inglês? Aprendi a falar melhor o inglês. Eu adotei um sistema... A primeira coisa que me deu um clique na cabeça foi quando um amigo meu me emprestou um livro chamado Memórias de uma Geisha. Era uma versão em português. E eu adorei o livro. Eu falei assim, vou comprar esse livro, mas eu vou comprar na versão original em inglês para ler esse livro. Porque eu já sabia a história, eu não ia ficar ansiosa para saber o final da história. Porque toda vez que eu tenho um livro, especialmente um romance, eu fico, eu quero saber o final para saber como é que é o fim, como é que acaba a história. E como eu já sabia a história, já sabia tudo, então eu resolvi comprar em inglês e ler o livro em inglês. Aí toda vez que eu me debruçava com uma palavra que eu desconhecia, se eu estava em casa, eu procurava no dicionário. Se eu não estava em casa, eu pulava e eu continuava. E a partir disso, eu aumentei o vocabulário do meu inglês e, ao mesmo tempo, eu comecei a pegar DVDs de filmes que eu gostava muito e que eu já tinha assistido antes. E aí, fazendo isso, eu assistia com a legenda em inglês e eu assistia o mesmo filme umas 3, 4 vezes. Por isso que eu escolhia vídeos que eu gostava muito, porque eu posso assistir o mesmo filme 3 vezes, 2 vezes no mínimo, de filmes que eu gosto muito, sem ficar entediada. Então eu assisti o mesmo filme, colocando a legenda em inglês e lendo a legenda em inglês para saber e escutando as palavras, porque a legenda vem e as palavras são ditas pelo ator ou atriz. E aí, fazendo isso, você sabe como cada palavra é pronunciada. Você, é assim que eles falam essa palavra. Essa palavra significa isso. E assim vai. Aí outra coisa que eu fiz ao mesmo tempo, nessa mesma época, foi começar a falar em voz alta comigo mesma em inglês. Eu estava morando sozinha, tinha me divorciado, então eu estava morando sozinha e toda vez que eu chegava em casa, ia preparar o meu jantar, depois do trabalho, ou tomava banho, ou ia dormir, principalmente quando eu estava na cama dormindo, antes de dormir eu ficava, aí eu começava a fazer cenários, criar cenários e começar a falar a minha parte e a parte da outra pessoa também, em inglês. E toda vez que eu me debruçava com uma palavra que eu não sabia, eu procurava outra palavra que pudesse descrever o que eu estava querendo falar e também, ou senão eu falava aquela palavra só em português e continuava a minha história que eu criava diariamente de noite. E outra coisa que eu fiz também foi escrever e-mails com uma amiga minha, muito querida, em inglês. E os meus e-mails, eu escrevo longos e-mails. Eu posso ficar 1 hora só escrevendo para a mesma pessoa o mesmo e-mail. O meu marido, ele
Ele faleceu aqui nos Estados Unidos, mas ele me dizia que, ai, Alice, você gosta de descrever as coisas, você fala muito. Você pode ser mais concisa se você quiser comigo. E eu tentava, mas eu não conseguia. E aí ele tinha que escutar todo, até porque ele falava assim, mas eu já sei o final. Você começa a falar lá pelo 1/3 do seu discurso, eu já sei o que você vai falar. Aí eu, desculpa. Mas ele me escutava assim mesmo, era um amorzinho ele. Bom, de qualquer forma, ele... eu escrevia muito. Então, e aí, quando você começa a escrever, a ler, a escutar e a falar o inglês, o seu cérebro, de alguma forma, automaticamente, aos poucos, ele vai começando a incluir o inglês na sua cabeça e você começa, pouco a pouco, a pensar em inglês, que é uma coisa muito importante. É assim que as crianças aprendem. Aprendem pensando já no idioma que eles estão, no ambiente que eles estão. Então, primeira coisa, qual que era mesmo? Primeira coisa, bom, eu vou mudar a sequência, mas a primeira coisa que eu me lembro agora é escrever e-mails em inglês. Escolhe uma amiga ou um amigo que você sabe que também está querendo aprender e aprimorar o inglês. Escolhe essa pessoa e pede para ela, você quer manter, se comunicar comigo em e-mails todos os dias em inglês? Assim a gente pode estudar junto e aprimorar o inglês juntos. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, bom, na minha época, eles estão falando que o DVD já tá morto. Talvez esteja, mas pra mim, na minha época, não era. E se você pode escolher, hoje você tem o YouTube, você tem Netflix, você tem Amazon, Video, Prime, você pode escolher o que você quiser, contanto que você possa assistir o mesmo show, ou o mesmo programa, ou o mesmo filme várias vezes e com o subtítulo em inglês. A primeira vez você assiste como você queira, dublado, legendado, em português, como você queira. A primeira vez é para você poder saber o que está acontecendo, o que cada um está falando, mais ou menos, e saber a história e todos os detalhes. Da segunda vez em diante, você já coloca a legenda em inglês e começa a escutar. Primeiro você lê a legenda. A segunda vez você já começa só a escutar e você já sabe como se escreve aquela palavra. E aí faz isso no mínimo 5 vezes para cada filme ou show ou o que quer que seja que você esteja assistindo. No YouTube tem esse mesmo japonês, Nakata, ele deu uma sugestão de um canal de um rapaz. Ele tem 28 anos, o canal dele se chama Ness Daily. Eu vou deixar no vídeo embaixo o canal dele. Ele é muito bonitinho. E eu fiquei assustada porque eu não sabia, mas ele nasceu no Paquistão e ele ele estudou em Harvard, aqui nos Estados Unidos, que é muito difícil de estudar, de entrar. Então ele é muito inteligente. E os vídeos dele, ele fez vídeos, começou fazendo vídeos de 1 minuto só. E os vídeos dele são super produzidos. Não é que nem esse aqui meu, que é só eu falando aqui. Mas os vídeos deles ele usa drones e usa um monte de câmeras e tem vários shots. E são muito bonitos os vídeos dele. E são curtos. Agora não são mais muito curtos, porque no YouTube você tem que ter no mínimo 8 minutos de vídeo para você poder monetizar. De qualquer forma, ele começou fazendo vídeos de 1 minuto e todos os vídeos dele, ele coloca legenda em inglês. Então, esse japonês, o Nakata, ele disse que ajuda muito a você conseguir entender
escutando o inglês e lendo. Então você pode começar a fazer isso assistindo os vídeos dele também, porque isso é o que o Nakata e os amigos dele estão fazendo. Esse Nakata, da Nakata University, ele tem, acho que 3 milhões de inscritos no canal dele. É uma coisa incrível, mas é com uma razão, porque ele tem todos os conteúdos dele são muito, muito bons. E ele é muito engraçado também. Ele é muito carismático. Então, não é à toa que ele tem tudo isso de inscritos e seguidores. Então, e-mail, DVD. A terceira coisa, acho que terceira coisa que é muito importante é falar. Conversar, quando você estiver tomando banho, fala consigo mesmo em inglês. Pode estar tudo errado, mas é assim que as crianças aprendem. Você não pode ter medo de errar. Você não pode querer estar falando certo, corretamente, gramaticalmente corretamente. Desculpa. De forma correta. Gramaticalmente de forma correta toda vez que você abrir a boca para falar o inglês. Porque senão você vai se limitar muito. Você tem que falar. E a outra pessoa que é americano ou britânico ou o inglês nativo, ele vai entender. Ou ela vai entender você. E porque eles fazem, aqui nos Estados Unidos, onde eu tô morando, todas as pessoas, eles são muito educados e eles são muito... eles fazem um grande esforço, eles querem entender. Então, você não precisa ser... eu preciso falar só depois que eu tiver tudo corretamente aqui na minha cabeça. Não, você já vai falando e aí eles vão entender. Se você falar, café, leite, médio, já dá para entender. Até mesmo se eu falar assim em português, você vai entender que eu tô querendo um café médio com leite. Não vai? Porque os brasileiros também, eles são muito... todos os brasileiros são muito generosos e muito amigáveis e sempre querem ajudar. Então, assim é também com os outros povos. Assim que você tem o contato com eles, eles sempre vão querer te ajudar. Se você é uma pessoa que está querendo ajuda. Então, com essas três, você já vai estar muito bom, muito bem adaptado, porque você vai estar escutando inglês, você vai estar falando inglês e você vai estar escrevendo inglês. E isso tudo vai dar um gatilho na sua cabeça para começar a pensar em inglês. E não faz isso só por uma semana ou um mês. Faça isso por pelo menos 6 meses. E aí depois você vai se sentir mais confortável com o inglês e mesmo que a sua pronúncia não seja perfeita ou correta, mesmo correta, você vai se ajustando aos poucos, assim como uma criança faz. Então, essa é a minha dica para aprender o inglês. E eu espero que vocês... não é bem uma dica para aprender o inglês, é uma dica para melhorar e conversar melhor em inglês. Eu espero que vocês tenham tirado alguma informação desse meu vídeo. E obrigada, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se vocês não se inscreveram ainda no meu canal, tem um botão aqui embaixo de inscrever-se. Clica no botão, tem um bell, um sino, clica no sino com todas as notificações e assim que eu colocar novos vídeos no ar, vocês serão os primeiros a serem notificados. E me desculpa, meu português meio parado, porque como eu normalmente faço vídeos em inglês e já tô morando aqui, toda vez que eu vou falar em português, não é mais como antes, quando eu tava morando no Brasil.
Sempre tem alguma palavra que pega. Mas eu espero que vocês tenham conseguido, que isso não tenha incomodado muito vocês. Muito obrigada de novo! Até mais! Espero que vocês todos tenham um dia lindo e abençoado. E até o nosso próximo vídeo.